Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH Variedades e hoje eu estou aqui, já que é a semana do Dia da Criança, né? A Semana da Criança, e eu decidi dividir um pouco com vocês um pouco do que foi a minha infância, né? Uma época bem diferente de hoje, não havia notebook, não havia tablets, celulares, não havia rede social. Então a nossa brincadeira mesmo era na rua com os colegas, era brincando de pique, era brincando de jogar vôlei, era brincando enfim, de várias brincadeiras na época da infância, né? Era bom brincar na rua, era gostoso brincar na rua, né? A gente não tinha esse compromisso de ficar agarrado no celular, a gente não tinha essa coisa de ficar preso a uma rede social, não tinha. A nossa diversão era brincar na rua. A nossa diversão, muitas crianças naquela época, né, brincavam o que? Era pipa, bola de gude, rodar peão. Eu nunca fui nem de soltar pipa, nem de rodar peão e nem de jogar bola de gude, né? E nem de jogo de botão. Eu gostava mesmo de brincar de pique. Brincar de pique e brincava com os meus brinquedos que eu tinha, né? Na época era o quê? Era Playmobil, era Autorama, era aqueles brinquedos da época, né? Que a gente gostava de brincar. E muitas coisas que a gente acaba dividindo, né, naquela época, acaba vivendo, que hoje em dia dá saudade. Por quê? Porque foi uma época que a gente pegou muita coisa. Às vezes, quando eu vejo alguns vídeos de raridades dos anos 80, dos anos 70, né, que foi a época que eu vivi, né, dá saudade, porque eram coisas que fizeram parte da minha vida, né? Muitas dessas coisas fizeram parte da minha vida, tanto os brinquedos quanto as bebidas, né, os refrigerantes da época, né? Muita coisa, né? Muita coisa que marcou. Os doces, como eu já mostrei aqui em alguns vídeos, os doces da época, né? Era gostoso viver aquela época, porque a gente tinha aquela emoção de ser criança, aquela vontade de ser criança, aquela vontade de aproveitar, né? Eu nunca fui aquela, eu não posso dizer que a minha infância foi aquela infância, digamos assim, super maravilhosa, mas eu tive uma infância legal, né? Eu tive uma infância razoável. Eu acho que eu brinquei, né, o quanto eu pude, né? Brincava, tinha brincadeiras daquela época, brincava de mamãe posso ir, era uma brincadeira que a gente fazia, que a gente perguntava, a pessoa ficava na nossa frente, e eu perguntava à pessoa, mamãe posso ir? Pode, quanto espaço? 2 de tartaruga, 3 de elefante, 4 de formiga. Então era uma coisa gostosa aquilo dali, era uma coisa saudável, né? Brincávamos de batatinha frita, que era uma brincadeira de estátua, né? A pessoa falava batatinha frita, 1, 2, 3. Aí a pessoa parava, ficava imóvel, né? A pessoa não podia se mexer. Então, era uma brincadeira saudável. Brincava de pique-esconde, pique-tá, pique-baleia, pique-pega, né? Era gostoso mesmo, né? E já pulei até corda, né? Já pulei até corda, era bacana, ficava pulando corda, era muito bacana. Mas coisas que passam. E hoje em dia, quando eu olho para isso tudo que eu passei na minha infância, né? Todas essas brincadeiras, tudo isso que a gente passa na infância, todos esses bons momentos, né? Que hoje em dia a gente não vê, infelizmente, a gente não vê nem mais crianças na rua, até porque não pode hoje em dia, né? Não pode, porque é aquele negócio, você deixa uma criança na rua, vem uma pessoa mal intencionada e pode muito bem roubar essa criança. Então, a gente fica preocupado hoje em dia muito, né? Nem nos playgrounds a gente vê mais criança, nem nas, né, nem brincando de pique. Hoje em dia não tem, né? Eu fico muito triste hoje em dia, me deixa muito triste hoje em dia, ver que os meninos hoje em dia não brincam mais de bola de gude, não brincam mais de soltar, poucos brincam de soltar pipa, né? Jogo de botão quase não se vê praticamente, né? As meninas hoje em dia, né, não vê hoje as meninas de 10, 11, 12 anos brincar de boneca, é muito difícil, entendeu? Então na minha época tudo isso acontecia, as crianças aproveitavam a infância. As crianças hoje em dia não aproveitam a infância. Isso é muito triste, porque a infância, gente, é a coisa mais gostosa, mais saborosa que tem a infância. É você viver o momento da infância, é você ser criança. Então isso tudo eu aproveitei, claro, hoje em dia eu aconselho mesmo, né, que os pais
né? Incentivem a criança a ser criança, sabe? Porque está acabando isso, a criança está se tornando muito precoce e não é legal, né? Não é legal você ver a criança virar adulta antes do tempo, não é legal. O legal é ver a criança brincar, porque depois vai se arrepender. Depois que a criança não aproveitar a infância, ela vai se arrepender. Quando cresce, vira adulto, quando vira adulto, as coisas dificultam para a gente, né? Aí chegam os problemas, aí é conta para pagar, é um monte de coisa, é muito complicado, entendeu? Mas é bom ser criança, e guardar um pouco dessa criança dentro da gente é muito bom mesmo, gente. Então essa semana eu vou dedicar meus vídeos a isso, tá? Na quarta-feira também eu vou fazer um vídeo falando sobre os desenhos que marcaram a minha época de criança, né? Desenhos, brinquedos que marcaram, né, a minha época. Eu falei aqui de alguns aqui, né? Mas tinha muita coisa legal, né? Tinha muita coisa bacana. Eu acho que não tem coisa melhor no mundo que ser criança, né? É brincar, é sorrir, né? Porque a criança, ela tem essa fidelidade da pureza, essa inocência bacana que tem dentro da criança, que faz com que a gente, nós adultos, quando a gente vê uma criança com pureza, com inocência, com respeito, é muito bom, né? Porque a criança também ensina muito pra gente, né? A gente aprende muito com o olhar da criança, a gente aprende muito com tudo que a criança fala. A criança é muito sincera. Então, é importante, né? Até porque toda criança merece respeito, toda criança merece carinho, toda criança merece atenção, né? E principalmente ser respeitada em toda a sua integridade, né? Emocional, física. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente está aqui, o ser humano, ele precisa conviver sempre com as coisas boas. E quando a gente tem uma infância que marca, que tem coisas bacanas e saudáveis, a gente começa a sentir a necessidade, né, de que as crianças de hoje possam olhar um pouco para esse lado, né, que está se perdendo muito da infância, o mundo está dragando muito, tirando essa vontade da criança ser criança. E a criança tem que ser criança. A criança tem que aproveitar. Tem que aproveitar muito. Não tem que ter esse negócio, vou namorar com tantos anos, com 12. Não, tem que estudar, tem que brincar, tem que aproveitar, tem que ser criança, entendeu? Criança tem que ser criança. Então, essa semana eu vou estar aqui falando um pouco para vocês da minha experiência na época de criança, né? Enfim, é bom demais ter tido essa inocência, essa ingenuidade, essa pureza, esse sorriso gostoso, né? É bom demais. É bom demais, é uma coisa maravilhosa. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Se você gostou, peça a você que compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Se pulou por aqui de paraquedas e caiu aqui nesse momento, este canal é o PH Variedade, PH maiúsculo, Variedade minúsculo. Meu nome é Pedro Henrique, tá bom? Deixa aquele joinha marotaço para mim, para poder me ajudar aqui, tá bom? E comenta aí, como é que foi a sua infância? Quero saber, comenta aí como é que eram as brincadeiras da sua época. Conta aí para mim, tá bom? Para a gente poder conversar, tá? Então, lembrando que o PH Variedades acontece em 3 edições, tá bom? Sempre às segundas às 19 horas, tá? Às quartas às 19 e às sextas às 19 horas, sempre com vídeos diferentes e inéditos para vocês, tá bom? Então, demais, um meu beijo carinhoso a todos vocês, né? E uma belíssima semana das crianças também, o meu abraço fraterno, né? E meu beijo com muito respeito, muito carinho a todas as crianças por essa semana, que é uma semana muito bonita, né? É uma semana muito significativa, aonde a gente realmente volta a ser criança, tá bom? E é isso aí, gente. Então, um grande abraço a todos e partiu!